várias perguntas que nós vamos ver se Descartes consegue resolvê-las. Eu acho até que ele consegue. Não tinham tantas perguntas no começo do semestre, né? Olha só, Descartes afirma, é claro que nós ainda estamos falando de forma fragmentada do pensamento de Descartes, e isso tem um propósito, né? Não sei se vai funcionar, mas tem um propósito. Geralmente funciona, mas olha só, Descartes entende que o homem e todas as coisas externas existentes na face da Terra e no universo inteiro funcionam tal e qual uma máquina de um relógio. É a história da psicologia mesmo. Absolutamente igual à máquina de um relógio. Se uma peçazinha, por minúscula que seja no relógio, falha, o relógio também falhará. Ou ele vai atrasar, ou vai adiantar, ou vai parar. Se uma unhazinha do dedo quebra, ou sofre algum abalo, qualquer que seja ele, vai fazer com que o funcionamento do corpo também seja abalado. Concordam com isso? De acordo com Descartes, isso funciona desse modo exatamente porque o corpo humano e todos os demais corpos existentes são máquinas, são autômatos, funcionam maquinicamente, tá? Então, somente para dar um exemplo disso, tentando responder já um pouco também a pergunta da Luísa. No dado momento, Descartes diz assim: por que algumas crianças empalidecem em vez de chorar? No entanto, há algumas que, quando são contrariadas, empalidecem em vez de chorar, o que pode atestar que há nelas um julgamento e uma coragem extraordinária, a saber, quando isso provém de elas, considerarem a magnitude do mal e se prepararem para uma forte resistência, da mesma forma que os têm mais idade e os que têm mais idade. Porém, mais habitualmente, é um sinal de má índole. A saber, quando provém de elas serem propensas ao ódio ou ao medo, pois são paixões que diminuem a matéria das lágrimas. E, ao contrário, vê-se que as que choram com muita facilidade são propensas ao amor e à piedade. Nossa, eu sou o cúmulo do amor e da piedade, então. Não. Tá? Exatamente. Apenas propensas. Como se chora de tristeza. Como se chora de tristeza. A outra causa é a tristeza, né, do choro, seguida de amor ou de alegria, ou em geral de alguma causa que faz o coração impelir muito sangue pelas artérias. A tristeza é necessária para isso, porque esfriando todo o sangue, ela estreita os poros dos olhos. Estão percebendo que a questão aqui é totalmente maquínica? Né? Tem uma sempre uma coisa que tá leva conectada a outra engrenagem, que está conectada a outra, e aí vai. Como à medida que os estreita, diminui também a quantidade de vapores a que eles devem dar passagem. Isso não basta para produzir lágrimas. Se a quantidade desses vapores não for simultaneamente aumentada por alguma outra causa,
E nada aumenta mais do que o sangue que é enviado para o coração na paixão do amor. Por isso vemos que as pessoas que estão tristes não derramam lágrimas continuamente, mas somente por intervalos, quando fazem alguma nova reflexão sobre os objetos que as afetam. Me leu. O amor, olha só, o amor aquece o sangue, a tristeza esfria o sangue. Então vejam, voltando aqui para a nossa questão anterior, de acordo com Descartes, se nós próprios não sabemos que nós pensamos, nós não temos a menor condição de saber que existimos. Por que não? Boa pergunta. Gente, porque para saber da nossa própria existência, não basta estar vivo, não. Para saber da existência, não basta ter um corpo. É preciso antes saber algo de si. Se eu não sei algo de mim, eu não consigo perceber-me. No início, algumas pessoas usaram uma palavrinha, né? Tanto a Aline quanto o Pedro é esse quem. Esse quem sou só é possível de ser captado, de acordo com Descartes, pelo pensamento. O cachorro não sabe de si. A vaca não sabe de si. A leoa não sabe de si. A criança pequena não sabe de si. A criança pequena, se ela estiver fazendo cocô e se deixar ela fazendo cocô, ela vai comer o cocô. Depois ela vai fazer aquela cara horrível e vai cuspir. Mas ela vai pegar aquele cocô e vai colocar na boca e se deixar. Do mesmo modo, ela vai, se deixarmos uma criança pequena na rua, ela vai atravessar a rua. Pode estar o movimento de carro que for. Se der na telha, né, de atravessar, ela vai atravessar. Se um louco entrar aqui e cismar que é um ar-condicionado, nós estamos ferrados. Porque ele vai pendurar numa janela dessa e vai começar a soprar e todo mundo vai ter que falar, para, que nós estamos ou nós vamos ficar brigando com ele, que é isso, não é um ar-condicionado, não. Aí ele vai falar, vocês é que estão loucos. De acordo com Descartes. Por que o louco faz isso? Porque ele não sabe de si. Né? O Descartes diz assim, então, como eu estava lendo no início, para ler bem do início, né? A não ser talvez que me compare a não sei quais insanos, cujo cérebro foi a tal ponto afetado pelo vapor da bilis, que constantemente asseveram ou que são reis, não é isso? Tem alguns loucos que cismam que é carro e saem. Sendo paupérrimos, ou que se vestem de púrpura, estando nus, ou que têm a cabeça feita de barro, ou que são inteiramente cabaças, ou confeccionados em vidro, mas eles são dementes,
e não pareceria menos demente do que eles, se neles buscasse algo como exemplo para mim. O Descartes está aqui negando a possibilidade de continuarmos acreditando em Aristóteles. Porque Aristóteles afirma que o conhecimento tem início aonde? Na percepção sensível. E o Descartes vai negar isso, vai mostrar que isso não faz o menor sentido. Os loucos vão perceber de outro jeito. Eles têm a percepção sensível do mesmo jeito. Isso e além disso, eles dependem exclusivamente dos sentidos. Se o louco tiver com sede, e se ele parar no Arrudas, tá, e entender que aquela água é potável, ele vai bebê-la. Ou às vezes mesmo assim. Oi? Ou às vezes mesmo que ele sabe que não sei. Não. Não, mas ele não sabe. Não funciona. Não. Então, Para Descartes, vamos pensar na criança pequena. Criança pequena que não fala ainda, que não tem ainda o entendimento. Tá? Ou mesmo que ela fale, mas que não tem ainda, não foi capaz ainda de pensar. Tá? Porque isso leva tempo. Quando a criança pequena chega diante de um vaso, aquela aguinha limpinha, bonitinha, por mais que você explique para ela, né, que não pode beber daquela água, se você deixá-la sozinha, ela vai tomar daquela água. Vai virar as costas e ela vai tomar daquela água. Se não morrer afogada. Dentro do vaso, porque é o que acontece. Essa tampinha menor que foi criada, né, para os vasos foi exatamente por causa disso. A quantidade de acidentes domésticos, né, que levaram as crianças a óbito. Crianças pequenas. A mãe descuidava, a criança ia para o banheiro, entrava naquele vaso, enfiava a cara lá e ficava lá afogada. Não conseguia sair. Morria afogada. Por que isso ocorre para Descartes? Porque ela não sabe dela mesma. Ela não sabe ainda disso aqui, ó. Ou seja, ela não tem a menor ideia de que ela própria existe. Ela se confunde, tá, com as coisas à sua volta. Fala, você ia falar. Não, eu queria perguntar, por exemplo, criança, mesmo criança, ela tem um acidente, por exemplo, no cocô, por exemplo. Aí ela fez isso, tudo bem, ela não compreende a existência dela mesma. Mas caso ela faça isso, ela não vai gostar do gosto, vai cuspir, e a próxima ação dela, ela não vai comer cocô de novo. Porque ela já tem uma experiência mental de que o gosto é ruim. Portanto, ela já sabe alguma coisa de si, de que ela não gosta daquilo, pelo menos. Não? E aquele sabe. Qual é a diferença dela para um animal qualquer? Na mentalidade dela, como você disse, ela não se diferencia do ambiente. Nenhuma, então. Mas a partir do momento que ela sente um gosto ruim, ela tem a consciência, mesmo criança, de que aquilo é ruim, ela dificilmente vai ter essa mesma ação de novo. Vai repetir a ação, entendeu? Tá, então vamos pensar um pouco mais. Vamos pensar, né, um pouco mais. Mas isso tem a ver com percepção de paladar, essas Se coisas, você... Pois é, olha só, exatamente essa questão. Se você tem... se você der a um... se vocês já criaram um cachorro? Já. Um cachorro? Muitos. Então, não tem um educador para mordedura, né? Para não morder determinadas coisas, e você aplica aquele educador para que o cachorro não coma, né? Fio, o sofá, por aí vai. Tem? Né? Tem. Meu Deus do céu, eu preciso Aí, desse. se ele degusta aquilo ali, ele não volta mais ali. Certo? Certo? Você está usando de comparação uma criança e um cachorro? São exatamente iguais. Não, pois é, o cachorro, aí o que está em questão, de novo, o que está em questão é que
Olha só, a Franciele falou aqui o seguinte. Só que vamos ler um pouquinho disso, tá? O cachorro, se você deixar o cachorro, e aí inicia o processo de diferenciação, tá? Mas olha, se você coloca um cachorro num determinado lugar, sem comida, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o cocô e vai comer o cocô. Depois ele vai fazer cocô de novo, vai comer de novo. E ele pode sobreviver assim por aproximadamente 30 dias. Claro que depende do cachorro, tá? Depende da ração que ele comia antes, né? Então, assim, ele vai sobreviver do cocô dele. Isso não vai nos acontecer, certo? Uma criança, nesse sentido, é inferior ao cachorro. É pior ainda, porque ela vai morrer, certo? O cachorro age por instinto. E a criança? Age por instinto, mas ela tem uma capacidade de consciência superior. Tem não. Então, você está querendo dizer, no caso, por exemplo? Não tem não. Então, só a partir do momento que ela entende de si, que ela vai criar essa consciência. Só. De acordo com Descartes. Você está querendo dizer, por exemplo, que a criança ela precisa de provar e saber que é ruim. Aí quando você já está adulto, você não precisa de provar com o corpo para você saber que você não pode comer aquilo. Ok, porque já começou a pensar e já sabe que é humano. Se sabe que é humano, ela já assimilou também algumas outras informações. E aí, ao assimilar essas outras informações, ela começa a relacionar uma informação com a outra. Então, nesse sentido, E aí ela tem a capacidade de ajuizamento, limitada ainda, mas tem. Mas tem a capacidade de ajuizamento, o que o cachorro não tem. é por isso que quando ela ainda está criança, ela é comparada a um animal. A um animal qualquer, uma abóbora, É isso que eu um acho vegetal. que ele não entendeu, é isso que ele não entendeu. Porque, tipo assim, a criança ela precisa de provar, de ter a experiência para saber que isso é bom ou ruim. Já nós, maiores, não precisamos. Pois é, mas olha só. Depende do que você vai comer. Olha só, Jennifer, mas nós temos que ver isso. Olha só. Pessoal, duas questões que nós temos que diferenciar aí com Descartes, tá? Uma primeira é, se nós nos conduzirmos pelos sentidos, nós falharemos. Vamos continuar no mesmo exemplo ainda, tá? Entre a criança que come cocô, tá? E, né, tem aí esse experimento, tal, e vamos lembrar bem, nós estamos falando do Descartes, tá? Então, para Descartes, o que ocorre? Essa criança, nesse momento, vai experimentar o cocô, claro, né, vai achar ruim, vai cuspir, né, ela assimila uma informação. Agora, o que é o cocô? Ela não tem a menor ideia. O que é aquilo que ela comeu? Ela não tem a menor ideia. O Piaget, vocês vão estudar? Já estudaram. Já estudaram? Estamos estudando. Ah, então me fala um pouquinho do Piaget. O que o Piaget... Não, professor, peraí, calma, não é pra tanto. Vai lá, Rebeca. Não. Como é que o Piaget diz sobre esse momento inicial de aprendizagem da criança? Jennifer, você começou a falar, minha filha, termina. Não, na verdade, assim, exatamente sobre isso. Ele não falou sobre a criança que come cocô, então não tem como eu te falar isso. Fala aí, Clotira. Ele denominou esse estágio como sensório motor. Aí já vai quebrar. Ah, não, isso me deixa tenso, não vou conseguir falar. Ai, Tá gente. ótimo, vai. Sensório motor. Uai, sensório motor. Tem algumas coisas. Motor, eu entendo como algumas cognições sejam próprias da criança. Ela vai nascer com aquilo, vai desenvolvendo. O professor até explicou alguns reflexos de pegar, né? E de sensação é isso, dela ter que experimentar algo, percepção. Ok. Tá. Conhecer vai Tá por bom. assimilação, né, Bruno? Sim. Pois é. Descartes está falando o contrário? Não. O que o Descartes está dizendo, a mais do que isso, e é claro que a gente não vai pensar por aí, tá? É que para Descartes, uma criança, ao fazer isso, ela está sendo determinada pelo instinto, assim como qualquer outro animal. E ela vai guardar essas informações, certo?
O que ela vai fazer com essas informações vai demorar um tempo para ela saber. Não significa dizer que ela já sabe de si. O máximo que ela sabe é que cocô é muito ruim. Na verdade, ela mesma não sabe o que é aquilo. Alguém é que vai dizer para ela, isso é cocô. E com o tempo ela vai assimilar que cocô é algo muito ruim. Certo? Nós podemos pensar o Descartes ainda, a partir disso, tá? Para defender o Descartes ainda, pensando o seguinte: quando uma criança é abusada, tá, sexualmente, qual que é, não quero dizer com isso que ocorre com todas as crianças, tá? Com todos os seres humanos. Mas o histórico, os diversos estudos feitos, né, com os psicopatas, tá? Eles se tornaram psicopatas por quê? Porque foram abusados na sua infância. O que Descartes diria sobre isso? Essa informação aí, essa violência, ficou guardada em algum lugar. Para Descartes, ficou guardada em sua alma. Se essa criança não conseguiu resolver isso, ou crescer, à medida, né, que ela se tornasse grande, né, adulta, ela não conseguiu resolver isso, o que ela faz no final? Ela transforma essa violência, né, num modo, digamos assim, de vingar-se, e aí é contra qualquer outra pessoa. Não tem um objeto específico. Tá certo? Isso é uma grande diferença entre a criança, né, entre o ser humano e o animal. E um psicopata poderia ser considerado como louco Não, de jeito nenhum. É só um mau funcionamento de alguma coisa Não, que... não, é uma pessoa que, por ter sofrido uma violência tal, ela acabou tendo um distúrbio psíquico, um distúrbio em sua alma. Só que o Descartes, nós não podemos pedir o Descartes que explique isso para nós, né? Porque o Descartes está muito distante disso. Nós só podemos dizer que a partir dele nós podemos pensar isso. Porque toda a sua teoria, quando ele vai discutir sobre a moral, por exemplo, ele vai abordar essas questões, mas claro, de uma forma que nem chega próximo disso, que depois o Piaget vai discutir, que o Freud vai discutir, né? O Lacan, essa turma toda é depois. Tá? Então, o que está em questão fundamentalmente para Descartes, primeiro é caracterizar o homem como uma máquina. Veja bem, se nós descobrirmos aonde é que está localizada, ou que está localizado esse distúrbio, tá? Aí nós poderemos resolver o problema do distúrbio. O problema é que está na alma. Para Descartes não existe esse negócio de inconsciente, tá, gente? Isso é bem depois do Descartes. Não existe isso para Descartes. Não existe subconsciente. Existe pura e simplesmente a consciência. Consciência para Descartes significa razão. Eu tenho consciência se sou capaz de pensar racionalmente. Descartes não diferencia consciência de razão, mente, alma. Para Descartes, tudo isso é uma e a mesma coisa. Certo? Fala aí, Cora. Aonde que? Oi, gata. Olha só, Nicole. Olha só. Olha só, Nicole. A questão é a seguinte. A bilis
é o que torna uma pessoa louca, enfurecida, demente, tal e qual uma mula. Para usar o termo do Descartes, um asno. Um louco e um asno não tem diferença nenhuma. Uma criança pequena também, diferença nenhuma. Porque não pensa, a questão do Descartes é essa, não pensa, ela não sabe de si. Coloca uma capinha do Superman, do Homem-Aranha, leva uma criancinha pequena no 20º andar de um prédio e fala... Lembra do exemplo da Mirelle? Mas você ficou idêntico ao Superman. Ou você é idêntico ao Homem-Aranha. Ô, professor. Você parece até que a filha do Homem-Aranha. Professor. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai pular. Na verdade, tem um caso que aconteceu isso. Foi dado exemplo na aula do Piaget da professora. De uma criança que entrou numa casa, ela estava vestida de Superman, para salvar uma outra criança que estava no incêndio. Daí Não! Ela conseguiu sair, salvar o menino, aí a repórter perguntou: você não sentiu medo? Ele: não, eu estava vestido de Superman. Ou seja, ele era o Superman. Exatamente. Não, ela falou especificamente: eu estava vestido de Superman, então ele era o Superman. Se ele não tivesse vestido, ele não... Tá? A questão é exatamente essa. Se a criança... Gente, vai brincar com uma criança pequena de esconde-esconde e não acha ela não. Acho paia. Gente, se vai brincar com uma criança pequena de esconde-esconde e se você não a encontra... Se você não a encontra, pode ser que ela não se ache mesmo. Terrível isso. Tem um caso aí, deve ter uns 3, 4 anos, no Rio Grande do Sul, que uma criança pequena, brincando com outra, era uma de acho que 2 anos, a outra de 5, 6 anos, alguma coisa assim. Aí a menor foi se esconder aonde? Dentro de um forno micro-ondas velho que estava lá no quintal. A outra não a encontrou. Morreu, gente, a menina. Menininha, 2 anos de idade. Irmãzinha. E a outra de 5 anos ou 6 anos, sei lá, não encontrou mesmo. Pai. Percebe o perigo que é o negócio? Oi? Não, isso é criança, gente. Por isso que os mais velhos falam uma coisa. Não, mas não é isso. O que você falou, Marcos? O que você falou, Marcos? Repete. Ô, Marcos, não, Marcos. Nada a ver. Não, olha só, a questão é simplesmente uma. Ela não sabe de si. Ela não sabe mesmo. Né? Então, assim, se ela pensasse isso, ela não faria isso. Porque aí ela saberia de si. Percebe? Do mesmo modo, quando ela está, é ela que está nos procurando. Nós não podemos esconder demais, não. Tem que esconder de forma que ela nos encontre. Porque senão também podemos causar um problema. Percebe? Olha, tentem brincar, por exemplo, com uma criança pequena, de esconde-esconde, e aí você simplesmente fecha os olhos dela. Simplesmente. O que acontece? Ela acha que está escondida. Mesmo. Só de fechar os olhos. Para o Descartes, isso ocorre desse modo porque ela não sabe de si. Tá? Então, Descartes precisava provar, em primeiro lugar, que enquanto
nós não sabemos que nós próprios existimos, ou seja, enquanto nós não pensamos, nós não saberemos que nós próprios somos algo. Não saberemos. Tá certo? Se nós temos certeza disso, então isso aqui se torna o fundamento indubitável. Certo? Indubitável para quê? Para toda e qualquer verdade nas ciências. Por quê? À medida que eu sei que penso, tá? À medida que eu sei que penso, eu descubro também que, caso eu queira descobrir algo de verdade acerca das coisas externas, externas a quê? Externas ao eu, que não tem nada a ver com o eu interior socrático, é simplesmente isso, externas ao eu, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer matemática. Eu tenho que fazer ciência, qualquer que seja ela. Mas enquanto eu não fizer ciência, enquanto eu próprio não decidir, porque depende da decisão. Se você decide que vai fazer psicologia, essa decisão, desde o início, tem que ser pensada. Tem que estudar. Tem que saber qual é a área da psicologia. Porque se você não sabe de si, e se você não sabe qual é a área que você vai, né, ter que se haver com ela, ter que entrar nela, ter que compreendê-la, vai chegar uma hora que essa área não vai ter